Então é isso, agora sim, estamos no ar. Esse é o podcast da Minha Casa Legal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é dia 10 de janeiro e a gente está ao vivo no Instagram e num monte de outras plataformas digitais, são tantas que eu nem saberia dizer o nome de todas, certo? Mas de qualquer forma, você também pode escutar esse programa, esse podcast / videocast, chame como quiser, no Spotify e no YouTube, em breve estará disponível, certo? Hoje a nossa conversa é sobre a empresa Minha Casa Legal e sobre Reurb também. O meu nome é Marcelo e hoje a gente tem a honra de receber aqui os 3 sócios da Minha Casa Legal, que são o Henrico Mádia de Oliveira, o Geiser André Pofo e o Jonathan David de Abreu. Então, gente, muito boa noite. Eu queria que vocês, né, se apresentassem rapidamente para a gente. E o bate-bola hoje vai acontecer da seguinte forma. Eu vou soltar a bomba para vocês e vocês vão falar sobre aquilo que vocês quiserem, em se tratando da empresa Minha Casa Legal, em se tratando de Reurb, tirando as dúvidas do pessoal. Beleza? Boa noite a todos. Bom, boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer aqui a recepção muito bacana no município de Ibirama, aqui em Santa Catarina. Fiz questão de vir para cá visitar e conhecer a sede da empresa Minha Casa Legal, que é um sonho que começou ali em 2017, em janeiro de 2017, e aos poucos foi se concretizando, e hoje estamos aqui, vamos bater esse papo para contar um pouco sobre nossa jornada, um pouco sobre a dedicação que cada um depositou para que esse projeto realmente saísse do papel e ganhasse o mundo, né? Pelo menos o mundo do Brasil, ganhasse o Brasil. Hoje temos a honra de estar em vários municípios do Brasil trabalhando com regularização fundiária. Então, como o Marcelo bem disse, acabei nem me apresentando, eu sou Henrico Mádia, sócio fundador da Minha Casa Legal, sou advogado, resido e atuo na cidade de São Paulo, já trabalhei em algumas empresas de governo estadual, municipal, e venho me dedicando desde 2017 ao tema da REURB, regularização fundiária, de acordo com a nova Lei 13465, que foi editada, né, pelo então Michel Temer em 2016, ali em dezembro, por meio de uma medida provisória. Em 2017 foi convertida na Lei então 13465. Então passo a palavra para os meus sócios, que é uma honra tê-los como sócios, e obrigado. Ficou linda a nossa sede, depois vamos postar também imagens da nossa sede, que está logo aqui, próximo a esse estúdio, e que ficou sensacional. Parabéns. Muito obrigado. Foi bonito ver o brilho no teu olho quando tu entrou lá, foi divertido, assim. Então, um cara muito espontâneo, então quando tu entrou e brilhou o olho foi... Cara, eu quase chorei, é foi verdade. Engraçado. De verdade, eu tava com a minha esposa, que veio comigo, viemos de moto, inclusive, de São Paulo para cá ontem, 700 quilômetros, foi uma baita aventura bacana. E quando eu fui caminhando ali pela rua e vi aquela placa Minha Casa Legal na rua, de verdade me emocionou e é muito legal ver isso. Um sonho, você ter um sonho, ter um projeto, ter um propósito e ele realmente acontecer é sensacional. Eu ia falar que tu participou de toda a parte digital, então quando tu viu ali concreto, né, existindo, é diferente. Puta, foi sensacional. Bom, aproveitando o embalo então para me apresentar, eu sou o Geiser Pofo, também sou um dos sócios da Minha Casa Legal. Sou engenheiro sanitarista, formado em Ibirama, aqui em Ibirama, resido em Presidente Getúlio, e trabalhei no setor público por um tempo, mas eu depois acabei migrando para a Reurb, entrei na sociedade no começo, antes do Minha Casa Legal. Eu já tinha sociedade com o Jonathan dentro da Integral Soluções de Engenharia. A gente começou a trabalhar com Reurb, a partir, né, trabalhando e expandindo ela, a gente conheceu a CRF, que o Henrique é o presidente, então a gente foi aumentando os laços e aí a gente fez a loucura de fazer a sociedade com um cara que a gente nunca viu na vida, né? Ficou um ano de sócio com ele sem nunca ver ele. Que nem tu tava brincando antes, não tinha essa barbona, se tivesse a barba talvez a gente não tinha entrado nessa armadilha, mas acho que foi um dos passos mais inteligentes que a gente tomou, assim, tá iniciando a jornada ainda, mas tá muito divertido. Então tá bom, boa noite a todos, meu nome é Jonathan de Abreu, também sou um dos sócios da Minha Casa Legal, também sou engenheiro sanitarista, formado na UDESC aqui de Ibirama, especialista em segurança do trabalho, mas nunca atuei com isso na minha vida. Estudei com o Geiser na faculdade, a gente se conhece, fez estágio junto na Caixa Econômica, lá no ensino médio,
A gente estudou, fez todo o ensino superior junto, no mesmo curso, inclusive, na mesma sala, na mesma turma. A gente se formou, aí ele seguiu para a carreira dele, eu segui a minha. Eu fundei a Integral aí em 2017, 2016. Depois ele entrou como sócio da Integral, aí desenrolou o que ele comentou antes. A gente conheceu o Henrico, virou sócio e hoje a gente está aqui se apresentando formalmente agora, através desse videocast. Certo, pessoal, apresentações feitas. Então, prazer, eu sou o Marcelo. Só para apresentar o pessoal, o Marcelo é o nosso diretor comercial. Entre outras coisas. Ele aceitou esse desafio de ser um hoster e se der certo e for sucesso, ele fará outros programas com a gente, com certeza. Veremos o reajuste em fevereiro. Então, a gente sabe que a Minha Casa Legal, né, é uma empresa de máxima referência hoje em dia no Brasil, né, em se tratando de REURB. Eu queria saber de vocês como surgiu a Minha Casa Legal como empresa, mas antes disso a gente sabe que antes da Minha Casa Legal surgiu a Integral Soluções de Engenharia. Então eu queria saber de vocês como que surgiu a Integral e como que foi esse encontro com o Henrico e da onde saiu a Minha Casa Legal. Detalhando um pouco mais ali, até então o que o Gisele comentou, na faculdade eu e ele a gente sentou em alguns momentos e decidiu abrir uma empresa juntos, de consultoria em gestão ambiental de empresas. Assim, a gente tinha essa ideia. Entre outras ideias. Entre outras ideias, mas essa foi que a gente achou que ia dar certo. A gente fez algumas reuniões no finalzinho da faculdade, a gente se formou e nunca mais falou sobre isso. E eu tava tenho 6 meses sabáticos, aí eu decidi abrir uma empresa então, conversei na universidade, tinha uma incubadora da universidade com a prefeitura da cidade aqui de Birama, onde a mensalidade era R$20, tu ganhava uma sala, um acesso à internet e algum suporte de contabilidade também, foi bem bacana. E aí eu me aventurei nisso, nesse período até o Geiser conseguiu uns trabalhos para mim, mas minúsculos assim, tipo projetar sistema hidrossanitário para uma casa, uns negócios bem, bem simples. E aí, como a gente sempre foi muito amigo, ele trouxe essa ideia, podemos trabalhar com o REURB também. Eu estava tentando descolar alguns trabalhos com gestão pública, tinha feito uns projetos de estação de tratamento de esgoto para um hospital também, enfim. Aí a gente juntou a ideia dele com a minha e criou a Integral. Né? A Integral trabalhou bastante no começo com gestão pública, com elaboração de planos setoriais, que a gente fala, com elaboração de plano de saneamento, principalmente elaboração de estudo ambiental para municípios, que a gente fez para diversos municípios aqui do estado, é o nosso carro-chefe hoje ainda. E aí surgiu a REURB nesse início de trabalho. Aí o Geiser trouxe pra gente, então eu vou deixar ele falar um pouco mais sobre isso daí. Bom, eu trabalhava na prefeitura na época, né, como diretor de meio ambiente. Prefeitura de Birama, né? Aqui na prefeitura aqui de Birama. Então, dentro das atuações, surgiu o André de Oliveira, acho que do mundo da REURB muita gente conhece ele, aqui na prefeitura para iniciar os trabalhos. Então, eu já tinha essa ideia de sair, né, de não ficar no setor público, porque foi muito bom, foi um aprendizado fantástico, mas não é o que eu queria seguir. Né? Desde a faculdade eu já queria abrir uma empresa de engenharia e sair, empreender. Então, quando surgiu ali, já conheci o Jonathan, passar uns trabalhos que eu vi um potencial legal de crescimento, não só aqui, né? Porque eu acho que a nossa cabeça sempre foi fazer fora. Desde que a gente pensava em fazer empresa de consultoria, era para fora, vamos pegar outros municípios, Blumenau, pegar município grande, porque a gente sabe que aqui é um mercado fechado, pequeno. Então, daí eu levei a ideia da REURB, aprendi, né? Fiz o cursinho com o André, ainda tenho o diploma que o André disponibilizou de REURB, foi legal. Daí o município abriu o credenciamento aqui em Birama para as empresas atuar, levei a ideia para o Jonathan, e aí o Jonathan, né, ele faz muito bem isso não tem problema, a gente vai dar um jeito de se credenciar, a gente não tinha nada, não tinha profissional, era eu e ele, e aí, não, vamos dar um jeito de se credenciar. Então foi conversando, foi formando parceria, costurou, até que a gente formou uma equipe e começou a rodar REURB. Alguns títulos a gente ainda está para entregar, mas acho que isso é o de menos, né? Essa parte a gente já está solucionando, acho que a maior parte não é nossa culpa. Aí a gente desenvolveu alguns trabalhos aqui na região, alguns trabalhos no Rio Grande do Sul. Grande parte deles já foram finalizados e nesse meio do caminho a gente conheceu o Henrico, que já tinha a CRF e apresentou pra gente o Minha Casa Legal. Aí eu vou deixar você falar um pouco do Minha Casa Legal. Eu vou falar, acho que eu vou pegar o gancho falando da CRF. Então a CRF é a Comissão Nacional de Regularização Fundiária, e que eu acabei fundando essa rede, né, nacional de profissionais, que eu costumo dizer, podemos dizer que somos a maior e melhor rede nacional de profissionais que estudamos, debatemos, promovemos e executamos regularização fundiária pelo Brasil. Então, que fique claro, a CRF não é uma empresa, a CRF não executa regularização fundiária, mas a CRF é esse ambiente amistoso em nível nacional que conseguiu congregar, reunir o máximo de profissionais possíveis
para debatermos num único ambiente as melhores práticas acerca da execução da regularização fundiária. Então somos advogados, arquitetos, engenheiros, topógrafos, geólogos, biólogos, assistentes sociais, promotores de justiça, procurador municipal, procurador estadual, secretários de habitação. São todos os profissionais que costumamos dizer necessários na execução de uma regularização fundiária que necessita dessa multidisciplinariedade. E é interessante mencionar que a CRF surgiu e eu acabei fundando esse movimento, essa rede, porque, fazendo o gancho com o que eu estava dizendo, lá em 2017, em meados de 2017, eu, com essa vontade de trazer tecnologia para o mundo da regularização fundiária, e os dois, nossa maior sinergia, eu, Jaser e Jonathan, aconteceu porque, como o Jonathan disse, nos conhecemos por meio da CRF, mas o que acendeu uma luz e me deixou assim totalmente com foco nos dois jovens empreendedores é que eles também trabalhavam com tecnologia. E eu lá em 2017, querendo trazer tecnologia para minha casa legal, que seria um aplicativo, uma inovação disruptiva no mercado, que fizesse a conexão entre oferta e demanda, para facilitar o quê? A compra e venda do projeto de regularização fundiária. Então, se você tem um problema que, segundo o extinto Ministério das Cidades, e que agora foi reativado novamente, e que vai continuar trabalhando com regularização fundiária, ex-extinto, não está mais extinto, está reativado, ele fez um diagnóstico, um levantamento que persiste até hoje no mercado, esse número mágico, de que mais de 50% dos imóveis urbanos do Brasil apresentam algum tipo de irregularidade fundiária. O que é isso, né? O que é a irregularidade fundiária? E por que que existe a regularização fundiária? Então a regularização é o remédio da irregularidade. E a irregularidade é o que traz perda na qualidade de vida das pessoas, traz perdas para a economia, traz perdas aos cofres públicos, traz perdas que, salvo engano, o Instituto de Economia da Unicamp encomendou um estudo que revelou que a irregularidade fundiária traz perdas na ordem de 10% do PIB ao ano. São trilhões de reais jogados fora por conta da irregularidade fundiária. Então, mas aí, quando começou a irregularidade? Começou desde o descobrimento do Brasil, com o uso e ocupação do solo de forma desregrada. Volta para minha casa legal. Né? Então, a Minha Casa Legal vem com esse propósito, nasce com esse propósito de querer ajudar a conectar oferta e demanda para facilitar a compra e venda do projeto de regularização fundiária. Ou seja, se você tem um problema que pega mais da metade dos imóveis, que representa 30 milhões de imóveis urbanos, fora os rurais, só tem um jeito de ajudar a combater isso, conectando pessoas, facilitando a vida daquele morador que está buscando a sua regularização e dando oportunidade de prestação de serviço a nós profissionais do setor privado. Então, quando eu pensei nisso, ao mesmo tempo surgiu uma necessidade. Qual foi? Já que eu quero conectar oferta e demanda, cadê o Jaser? Cadê o Jonathan? Cadê o Marcelo? Cadê o Henrico? Quem somos nós? Qual o nosso nome? Onde a gente mora? A gente sabe fazer ou não sabe fazer? E aí você veja, como é que eu vou reunir, então, todos os profissionais do Brasil que queiram trabalhar com regularização fundiária e, ao mesmo tempo, saber se eles já estão preparados e capacitados. Então, eu sei que eu me estendi, mas era mais para dizer como surgiu a CRF. Foi por causa de uma necessidade da Minha Casa Legal. E hoje eles andam separados, né? A CRF ganhou vida própria, já fez o primeiro Congresso Nacional de Regularização Fundiária em 2021, fizemos o segundo Congresso Nacional de Regularização Fundiária em 2022, vamos fazer o terceiro esse ano em outubro, então quem quiser já vá se preparando, se organizando, porque vai ser em outubro novamente. Fizemos o primeiro seminário estadual no município de Campo Grande,
Mato Grosso do Sul. Fizemos um simpósio em Guarulhos, ali, né, do lado da capital de São Paulo. E é isso, acho que a regularização fundiária, ela traz um ganha-ganha geral. Ganha nós, prestando serviço, ganhamos nós, ganha o morador, alcançando a sua segurança jurídica da propriedade e uma melhor qualidade de vida no seu território, no seu ambiente, ganha o município com a urbanização e com a readequação, né, vamos chamar urbanística e ambiental da situação, sobretudo a arrecadação com os impostos que, em tese, não estariam sendo cobrados por conta da irregularidade. Então, é um ganha-ganha geral. Perfeito. Eu acho bom do Henrico é que ele consegue responder as perguntas antes que eu faça. Então, isso já facilita bastante o meu trabalho aqui, né? Tu estavas falando de conexões, né, de conectar pessoas. Vocês podem me dizer, porque vocês, né, Geiser e Jonathan, me falaram que vocês ficaram sócios de uma pessoa 1 ano sem ver essa pessoa. Como é que foi esse encontro exatamente que aconteceu? Onde que vocês se acharam nessa linha do tempo? Foi com como chama, o André Oliveira, que o Geiser comentou. Acho que você falou do André Oliveira, isso, né? Do André. Um abraço pro André Oliveira, que já esteve na CRF como diretor CRF Santa Catarina, né? Não, Santa Catarina. Bom, ele que acabou indicando, porque a CRF no seu organograma, ela tem a diretoria institucional e tem a diretoria estadual. O André, representando o estado de Santa Catarina, comentou que ele conhecia 2 rapazes, jovens empreendedores, com sangue nos olhos e faca nos dentes, loucos e ávidos para prosperar no mundo da REURB e que desenvolviam tecnologia. E assim ele me apresentou a vocês começaram entrando na CRF como membros, e hoje o Jonathan, ele é o nosso diretor CRF Santa Catarina, o Geiser já esteve diretor CRF Rio Grande do Sul, depois ele declinou por questões pessoais e porque a minha casa toma muito tempo da vida dele. Sou eu que trabalho. E hoje temos a Maria Eduarda, né, nossa diretora CRF Santa Catarina, e aproveito, Rio Grande do Sul, aproveito para mandar um abraço a todos os outros demais diretores que nos ajudam a divulgar a CRF e a disseminar conhecimento, né? Mas foi dessa forma. A gente fez uma reunião, eu fiz com o Jonathan uma primeira reunião, comentei tudo que eu imaginava e se ele tinha essa capacidade interna dentro da equipe da Integral Soluções de Engenharia, que é a empresa deles que fundaram, que ele mencionou aqui, que existe até hoje, vai continuar existindo. Ela não é concorrente da Minha Casa Legal, pelo contrário. E ele falou, vamos tentar desenvolver esse aplicativo, gostei, conectar oferta e demanda. Depois vem Geiser participar da reunião e juntos eles pensam e repensam tudo que eu disse e falaram, vamos remodelar? Você tá pegando uma treta muito grande querendo conectar oferta e demanda. Imagina você, Henrico, querer por meio de um aplicativo igual o Uber, então a gente chamou de uberização da REURB. Imagina você querer cadastrar todos os moradores na plataforma, todos os prestadores de serviço na plataforma, conectá-los e saber se tudo isso vai dar certo. É muito desafio. E aí reduzimos, né? Mas essa é uma briga diária que a gente ainda tem que ficar te convencendo a não fazer todo dia quase, né? Todo dia tu acorda com essa ideia. Eu ainda penso nisso, ainda acho que a gente vai conseguir chegar nisso, porque hoje a CRF está dando essa possibilidade da gente criar um banco de dados, vamos chamar assim, de profissionais. Então a gente hoje tem a capacidade de cadastrar e ter já cadastrado profissionais espalhados pelo Brasil e que estão preparados para prestar o serviço. Razão pela qual hoje nós temos vários parceiros espalhados pelo Brasil da Minha Casa Legal, que é o nosso modelo, que de repente, né, para eu não tomar conta de todo esse podcast, passo a palavra para o Jason ou para o John explicar um pouquinho o nosso modelo. Assim, quando a gente começou a redesenhar, né, que essa ideia da uberização ela é fantástica, porque ela vai ser automático. A pessoa quer regularizar, ela precisa, ela sabe, e ela sabe a empresa que faz, ela tem confiança, ela sabe que não vai ter problema, ela vai só entrar lá no aplicativo, se cadastrar e em algum momento vai chegar alguém que vai resolver o problema dela. Só que do que a gente tem hoje da REURB,
das empresas, né, como tu falou, quando cria a CRF para ver quem faz, para ver se a pessoa sabe fazer. Para a gente chegar hoje e oferecer para qualquer morador, ó, vou te trazer esse profissional, então a gente tem que saber quem faz, como faz. Então é um caminho longo. Por mais que tem várias e várias empresas que sabem fazer, que são expert, parceiros do Minha Casa Legal que já sabem como fazer, outras empresas também que são competentes na área, mas a gente tem um caminho longo. Então aí quando trouxe essa ideia, aí a gente pensou, não, e se a gente, ao invés de fazer isso, como as empresas não sabem, como a gente não sabe se as empresas sabem fazer, por que a gente não se oferece? Porque a gente sempre foi referência, né, modéstia à parte, mas a gente foi, então, puxando brasa para a sardinha, e todo mundo elogiava o projeto, a nossa equipe sempre foi fantástica, assim, desde o início até agora, a gente sempre foi muito referência, né, na qualidade técnica, e a gente falou, então, por que a gente não oferece isso primeiro? E daí a gente começou a pensar em juntar a demanda, a gente busca, a gente sempre também teve essa parte é mais o Jonathan, de saber buscar e trazer a demanda, e daí a gente leva a parte técnica. Então, ao invés de a gente só ter o aplicativo que faz o meio termo, a gente junta e faz a parte técnica. Então, né, acho que é uma ideia positiva. Agora, em 2023, a gente vai apostar ainda mais nisso, trazer ainda mais profissionais, levar para o resto dos estados do Brasil que ainda não tem, expandir ainda mais nos estados que a gente já está, são 7 estados, acho que já vai para 9 agora, e aí, então a gente vai chegar no restante e vai explodir, sabe? E essa é uma ideia fantástica que tem muito para a gente crescer ainda. Uma coisa que a gente observou aí nesses últimos 2 anos, o nosso foco total, ele foi o modelo de parcerias, né? A gente trabalhar com os nossos parceiros que se credenciaram lá no tempo atrás, se cadastraram, a gente analisou eles, assinou um contrato e continuou. Uma parte é parceiro ainda hoje, uma parte está ganhando dinheiro já com a gente, outra parte acabou desistindo no meio do caminho, outra parte ainda está tentando, então... mas o que a gente observou também é que ainda existe muito mercado que precisa de empresas, né? Então a gente tem parceiros espalhados pelo Brasil, mas tem regiões que querem REURB e procuram a gente, mas a gente não tem parceiro. Então nessas regiões a gente foi localmente, né, apostar nesses trabalhos. Né? Então, algo que a gente vai fazer bastante em 2023 é levar o Minha Casa Legal também para regiões do Brasil. Então, trabalhar nos locais com a nossa marca, com a nossa equipe, né? Não vai ser através de representação de parceiros. Então, a gente até modificou a estrutura interna de funcionamento da empresa. Né? Antes o Geiser era diretor operacional, ele comandava a equipe, por isso que ele fala que trabalhava mais do que a gente, trabalhava mesmo, porque ele comandava a equipe técnica, eu e o Henrique ficava na parte comercial. Mas agora em 2023 a gente fez umas mudanças internas, né? A gente mudou o quadro técnico, a gente hoje vai ter o Adângelo como diretor técnico, a Paloma como diretora pós-protocolo, que a gente fala, que vai cuidar dos trabalhos tramitando dentro dos municípios e registros de imóveis. E aí o Geiser vai sair do operacional e vai vir para o comercial também. E aí ele vai ficar responsável por toda a parte de gestão de parceiros. Eu vou ficar responsável por toda a parte de trabalho da Minha Casa Legal, que é a nossa marca que está trabalhando. E o Henrique vai ajudar os dois, né? Vai fazer o institucional tanto da parte com parceiros quanto da parte de trabalhos próprios da Minha Casa Legal. E o Marcelo vai ser o nosso suporte para isso que tudo isso possa acontecer também. E a Maria, que está escondida atrás das câmeras, vai potencializar o nosso marketing com o conhecimento dela em social media. Até o céu. Perfeito, gente. A gente sabe que a REURB é uma realidade, né? E por mais que a lei seja relativamente recente, o sucesso da CRF mostra isso. Né? E eu creio que, né, como vocês achavam, talvez nesse primeiro momento, uma ideia muito, muito difícil, muito absurda, a partir do momento que as pessoas vão se conhecendo e essas conexões vão sendo criadas, a gente vai chegando nos lugares que a gente quer, e eu acredito que tudo isso que está dentro da cabeça de vocês com certeza vai se realizar, certo? A gente tem bastante gente que está nos assistindo aqui por trabalhar com REURB, trabalhar com regularização, mas a gente também tem muita gente aqui que entrou de gaiato ou que quer descobrir um pouco sobre o que se trata a REURB. Então eu queria saber de vocês, queria que vocês me explicassem brevemente o que é a REURB, como funciona esse processo. Vai lá, bom, assim, brevemente. A resposta tradicional, mais fácil, simples, é dizer que trata-se de um conjunto de medidas jurídicas, porque vai trazer a segurança jurídica por meio do título da propriedade registrada numa matrícula, ambientais, porque vai buscar fazer um diagnóstico do
se há ou não há ali algum problema ambiental, se houve ou não houve ali algum crime ambiental, se está ou não está trazendo um problema, né, para o meio ambiente mesmo, que possa ser sanado por meio de tecnologia ou de engenharia. Vai se fazer um diagnóstico urbanístico da situação para entender as desconformidades, e por meio então do projeto, do estudo, do diagnóstico prévio, a gente vai enxergar ali quais são as medidas que devem ser realizadas, executadas para buscar a conformidade, né? A gente fala então de conjunto de medidas jurídicas, sociais, urbanísticas e ambientais. Eu acho que social não há nem que se falar, porque sempre vai estar gerando um impacto social, seja de classe baixa, classe média ou classe alta. Alta renda, baixa renda ou média renda. Porque todo local irregular certamente está desprovido de algum equipamento público, está desprovido de algum tipo de infraestrutura básica, e quando você vive num local desprovido de equipamento público ou de infraestrutura básica, e aí estamos falando de infraestrutura básica de fornecimento de energia, esgotamento e abastecimento de água, esses três principais, significa que ali já está faltando qualidade de vida. O meio ambiente está sendo degradado. Rico, e mesmo que é um lugar de classe alta, pelo menos o planejamento urbano fica deficitário. Porque o município não tem como fazer um planejamento de uma área que não está regular, que às vezes não é dele, está numa matrícula única. Com certeza. Então, hoje pode estar bom, mas para o futuro como é que vai ficar? Exatamente. O município não vai trabalhar ali. Eu acho assim, muitas pessoas costumam falar muito mal, julgar muito mal os loteadores, que, vamos dizer, foram muitos dos responsáveis por deixar todo um passivo da irregularidade. Eu não julgo muito por esse lado, eu, Henrico, Mádia, porque eu entendo que as cidades só existem porque existiram empreendedores corajosos chamados de loteadores. Se não fosse eles, você não teria cidades. Então são pessoas, empreendedores, que foram buscar esse déficit das pessoas terem terrenos onde elas pudessem construir suas casas para morar. E morar é um direito fundamental, né? O direito à moradia digna, está lá na Constituição. Todo mundo merece ter um teto, um chão, para poder chamar de seu e poder morar em paz. Mas essa paz só vem quando, de fato, a começar pela segurança jurídica da propriedade. Porque se você invadiu uma área que não é sua, que é de terceiro, pública ou privada, você sabe que não é sua. Você sabe que você fez alguma coisa errada ali no meio desse caminho. Se você ocupou, você também sempre vai ficar com essa insegurança de não saber, será que serei retirado daqui com a minha família? Será que vão passar um trator e vão derrubar? E não querendo entrar nesse mérito, que nem é o caso da discussão do porquê foi feito isso, por que a pessoa invadiu, por que a pessoa ocupou, ela vai ter o motivo dela para explicar. E REURB não é ficar querendo olhar o passado, é querer consertar o passado, que já está ali posto, que já está ali consolidado e de difícil reversão, né? Se fosse fácil reverter, alguém ia falar, desconstrói tudo, pronto, acabou, limpa esse terreno, quero ele do jeito que ele estava. Mas não é. As pessoas se consolidaram no lugar. As pessoas criaram raízes naquele bairro, naquele território. Certamente os filhos estudam em escolas próximo à casa. Muitas vezes as pessoas trabalham próximo àquele local, à sua casa. Então, criou-se raízes. E aí vem a REURB querendo dizer o seguinte, vamos resolver todo esse passivo. E colocou-se um marco. Colocou-se um marco na lei, está escrito na lei. Tem gente que fica discutindo, porque eu acho que não existe marco legal, que não sei o quê. Existe, está colocado na lei. É 22 de dezembro de 2016. Mas esse marco serve para quê? Para dizer, olha, eu consigo, poder público, te titular, você que estava irregular, eu consigo te titular, uma vez que você comprove para mim que você já estava neste território
morando, ocupando de forma consolidada anterior à data de 22 de dezembro de 2016, eu, poder público, consigo titular por meio da legitimação fundiária, que é uma aquisição originária, aonde a pessoa, a gente costuma brincar dizendo que ela dorme ocupante e acorda proprietário. Agora, tirando esse instrumento jurídico de titulação da legitimação fundiária, tem outros instrumentos que a lei trouxe, a 13465 de 2017, aonde é possível também titular as famílias. Só que os outros instrumentos, como por exemplo legitimação de posse, não precisa respeitar esse marco legal. Pode ser de ocupações consolidadas posterior a 22 de dezembro de 2016. Porque a lógica da regularização é diferente. Né? São ferramentas diferentes para situações diferentes, né? Então não faz sentido usar um marco para todos os ferramentas. E dá até para entender quem costuma ficar muito se apegando a isso, porque as pessoas querem evitar que daqui 10 anos surja uma nova lei, como se fosse uma nova anistia de novo para todo mundo que ocupou a área que não é sua. É porque, né, me corrija se eu estiver errado, mas a lógica é, até aquela data, quem estava irregular vai ser regularizado, e a partir daquela data os municípios vão fiscalizar, porque eles já têm um aparato, né? A gente não está falando de coisas de 20 anos atrás, está falando de 5, do 6 marco anos. legal. Então o município já deveria ter um plano diretor, um aparato de fiscalização para não deixar mais irregularidades acontecer. Exato. Só que os municípios não estão fazendo isso, então um outro marco temporal, acho que é questão de anos para acontecer novamente. Quase que inevitável. É inevitável, porque sempre vai existir, tem o marco temporal e tem o hoje. Então, se essas irregularidades que estão acontecendo nesse meio tempo, elas vão ficar num limbo. Uhum. Quem não tá obedecendo o plano diretor hoje e quem não entra no marco temporal vai ficar irregular, então vai ficar esse limbo, ele vai acabar acontecendo. Uhum. O que os municípios têm que fazer é fiscalizar melhor e se estruturar para atender a REURB. E entender a REURB. Não fazer a REURB só por assinar, para entregar os títulos, mas entender a lógica de regularizar um núcleo no município. O porquê disso, né? Do porquê, do que tem que ter. Né? Por que é necessária infraestrutura? O que de infraestrutura é necessário? Será não que a gente vai seguir isso? Passado, né? Não só assinar uma CRF qualquer que é genérica para entregar o título. Vou fingir que tem toda a infraestrutura necessária, que não precisa de nada, porque daí o município não gera nenhum passivo, nenhum ônus, vou entregar 100 matrículas, vou tirar foto, mas, pô, daí tu não vai melhorar a qualidade de vida, tu não vai atender a parte social. Então, assim, os municípios, é uma parte que eles precisam entender, é isso, do porquê regularizar, o que precisa ter, como fazer essa análise. Pra gente já está aparecendo em alguns casos resolver REURBs mal feitas. Né? A gente já está entrando nesse ciclo agora, né? Que ele estava comentando, de analisar o que está sendo feito, estudar o que está sendo feito e parar para pensar, né? Não só pegar e assinar uma CRF que jogaram na tua mesa e segue adiante. Então já está aparecendo alguns casos pra gente de empresas que fizeram um trabalho mal feito e a gente está tendo agora que refazer o trabalho desde o início, porque ou o GEL está errado, ou o projeto urbanístico não identificou a infraestrutura realmente, só supôs alguma coisa ali. E esse é um ponto de casos legais em que os municípios estão se estruturando, estão entendendo a importância, então fizeram algo, às vezes aprovaram ou nem aprovaram, está lá, né, estava parado na prefeitura, eles entenderam a importância e estão buscando resolver para realmente deixar esses núcleos regulares. Né? Não só entregar uma matrícula, mas deixar a área regular para dar qualidade de vida para a população. Eu queria exatamente pegar esse gancho, né, do que vocês estavam comentando. Pelo fato da Minha Casa Legal ser uma empresa que é pioneira na questão da REURB e nessa lida com o município em si, para a regularização, eu achei muito interessante essa discussão de vocês sobre a prefeitura entender o que está acontecendo, para que não tenha que se fazer outro marco temporal daqui a 15 anos, porque o que veio de depois da lei até daqui a 15 anos não foi resolvido, vai ter que ser resolvido de novo. Pela experiência que vocês têm com esse tato com as prefeituras, vocês acreditam que as prefeituras elas estão indo para esse caminho de entender a lei e fazer com que a gente não tenha que ter outro marco temporal? Ou vocês acham que as prefeituras ainda estão engatinhando nesse sentido? Lógico, vocês trabalham com muita gente, tem gente que está mais à frente, tem gente que está mais atrás. Assim, de um modo geral, eu acredito que as prefeituras estão entendendo, elas estão caminhando. Você falou assim, a chave.
Algumas muito devagar, algumas mais, né, já estão estruturadas, já entenderam, mas elas estão seguindo esse caminho. Uma coisa que a gente sempre bate na tecla, né, os moradores cobram da gente, a gente cobra das prefeituras de agilidade. Analisa, porque é uma coisa que, a partir do momento que tem um fluxo de análise, você não precisa ter a comissão, todo mundo analisa junto. Cria-se um fluxo, cada um faz sua parte. Parar e colocar no papel parece ser simples, né? Cai, faz a assistente social, classifica, faz o enquadramento, faz as notificações, depois a engenharia faz as análises gerais ali da área, depois vai para o jurídico, enfim. Muda um pouco a estrutura, mas cada um faz sua parte, é rápido. Só que pensar que as prefeituras, elas não tinham isso, elas precisam criar. E os corpos técnicos de prefeitura já são sobrecarregados, então eles têm que parar, entender. Eles fazem a vida inteira análise de projeto de construção de casa, engenharia. O assistente social, ela faz as questões que eles já sabem. A REURB eles têm que entender e fazer do zero. E aí entra o tato de prefeito cobrar, prefeito capacitar corpo técnico, o corpo técnico tem interesse de fazer, mas assim, aos poucos eles estão fazendo, eles estão seguindo. Assim, eu trabalhei bastante com essa parte de pós-protocolo, então eu sei que os municípios eles estão seguindo esse caminho. Alguns por força de morador, cobrando, alguns até com MP cobrando, alguns por prefeito querer fazer e alguns por entender a necessidade já de cara. Uma coisa que a gente sempre faz, como Minha Casa Legal, nos trabalhos que a gente ou vai atuar ou através de parceiros, e também fazia com a Integral antes do Minha Casa Legal, assumir toda a parte de REURB da Integral, era auxiliar o município nesse processo de entender a legislação. Eu acho que é um dos nossos grandes diferenciais, foi um dos nossos grandes diferenciais, não só chegar com o projeto de REURB e pedir para o prefeito assinar aqui e vamos seguir em diante. A gente sempre se colocou à disposição de auxiliar o município e de forma gratuita, né, capacitar ele, seja com curso, seja com palestras, a gente já fez alguns seminários regionais também, orientando o município em como fazer o processo. Né? A gente pega a função da assistente social e esmiuça para ela entender o que ela tem que fazer. E aí quando ela vai pegando passo a passo, ela vai ver que não é muito diferente do que ela faz em outras funções. O que ela faz em outras funções numa legislação, ela vai ter que analisar a família, ver se aquela família atende a legislação, o teto salarial ali, se tem alguma condição específica para poder flexibilizar o enquadramento da REURB-S ou REURB, por exemplo. Na parte de urbanismo também, né? A lei da REURB é um pouco mais flexível na questão do que precisa ter de infraestrutura urbana para poder regularizar. Ele vai pegar lá o projeto urbanístico nosso, por exemplo, que já tem foto de casa por casa, o levantamento de que tem em cada casa de infraestrutura, né? E aí vai ver, essa casa aqui está faltando sistema de tratamento de esgoto, anota aqui, essa aqui está faltando rede de energia. Lá no final vai ter um termo de compromisso onde o morador vai se comprometer. A parte técnica, a parte chata, a parte difícil de fazer, a gente entrega pronto para o município. Que, por exemplo, é um estudo ambiental que já tem a metodologia que faz a modelagem matemática para ver a questão da PP, se dá para flexibilizar ou não, mesmo sendo um REURB, tudo isso já vai pronto, né? Então ele não precisa ter esse conhecimento técnico, precisa saber analisar a lei federal e saber analisar aquilo que a gente apresentou, confrontar as informações e aprovar. Né? Então, esse suporte a gente sempre se propôs a levar para o município e a gente ainda se propõe a fazer. Né? Então, se tem algum município assistindo a gente, algum secretário, algum procurador de município, prefeito até, que queira fazer REURB, mas tem dificuldade de sua equipe entender a legislação, talvez, Minha Casa Legal sempre se coloca à disposição de auxiliar o município também nessa etapa. Inclusive criar lei, criar decreto, estruturar uma equipe de análise, a gente auxilia diversos municípios nesse sentido e está à disposição para municípios que tenham dificuldade. Inclusive usando a CRF também, se precisar. A CRF, ela, por tudo que eu já disse, né, do porquê ela foi concebida, qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Então, de novo, né, disseminar conhecimento e deixar o máximo possível de profissionais nivelado no mesmo conhecimento, no mesmo nível técnico. Ou seja, os 3 grandes partícipes, eu digo que são 4, mas o quarto eu chamaria que é o morador. Então ele também faz parte desse ecossistema e é por ele, né? Por ele que existe todo o resto. Mas eu digo que nós temos um grande ecossistema que somos nós do setor privado. Então são todos esses especialistas destas áreas, jurídica, de engenharia, assistente social, enfim. Você tem os registradores de imóveis que impreterivelmente tem que passar e terminar e finalizar o processo de regularização. S2. Acontece dentro de um cartório de registro de imóveis, onde vai ficar depositado ali numa matrícula o registro da sua propriedade.
E você também tem o ecossistema dos servidores e empregados públicos. Ou seja, a REURB pode acontecer de duas formas, basicamente. Ou de ofício, feita pelos prefeitos, por sua vontade, e que deveria ser uma obrigação, uma exigência, os prefeitos promoverem e realizar regularização fundiária, para que eles não acabem caindo em sonegação, como que a gente chama, quando eles não recebem os impostos? Prevaricação? Não, quando ele não acaba não recebendo, né? Ele não faz algo. Seria uma sonegação de receita por falta de promover a REURB, e aí entrar o ITBI, aí entrar. Mas enfim, então a gente precisa realmente, para destravar a REURB no Brasil como um todo, que esses três grandes partícipes, esses três grandes ecossistemas, saibam que existe a Lei 13.465 e saibam aplicá-la sem renúncia de receita, é a palavra mais bonita juridicamente falando. Os prefeitos não poderiam jamais cair em renúncia de receita, porque realmente isso pode dar uma improbidade e ele vai responder por isso. Então, se nós do setor privado nos preocupamos, fazemos lives, fazemos curso, fazemos congresso, fazemos tudo que for para aprender e para ensinar nossa equipe, e fazemos tudo muito bem feito em campo, mas se chegar na prefeitura e eu protocolizar o meu requerimento de REURB na prefeitura e os técnicos não souberem analisar, não adiantou nada, vai ficar parado lá. Se nós soubermos, o setor público souber fazer, analisar, processar e emitir a CRF, e essa CRF chega no cartório, que é a certidão de regularização fundiária, e o oficial de registro de imóveis não sabe aplicar a 13465, que é muito difícil, mas que ele, por ter, de repente, um pensamento muito restritivo, ele acaba achando que a gente fala pelo em ovo, e fica encontrando um monte de entrave, de empecilho, de entrave, de empecilho. Claro, a gente tem dentro da CRF o nosso diretor de registro de imóveis, nós temos dentro da CRF o diretor de áreas rurais, nós temos o diretor técnico, que é o engenheiro agrimensor, mandar um abraço aqui para o Nilton, para o Walter Lee, que é o nosso diretor de registro de imóveis, para o Thiago Gobo, que está aí analisando o meu convite para ser o nosso diretor de áreas rurais. Nós temos a Marcela Pupim, representando todos os empregados servidores públicos, então ela é a nossa diretora setor público da CRF. Nós temos diretora científica, que é a Miriam, né, Cardoso, um abraço para ela lá no Pará, em Belém, ela que é professora na Universidade Federal do Pará. Tá faltando o Hamilton é nosso conselheiro da diretoria executiva, mas eu tô vendo que tá faltando um diretor a Ellen, agora a Ellen é a nossa diretora social da CRF. Então veja, dentro da estrutura organizacional da CRF, nós nos preocupamos em ter representantes desses três grandes ecossistemas. Então é uma servidora de 26 anos como servidora, Marcela Pupim, trazendo esse olhar, esse viés do empregado e servidor público, analisando um processo, um requerimento de REURB. Nós temos o Nilton Henrique como diretor técnico, engenheiro agrimensor, tirando todas essas dúvidas dos profissionais arquiteto, engenheiro, topógrafo. Nós temos o Hamilton, temos a Gesier, né, que é a nossa diretora do Conselho Consultivo, que cuida destas diretorias. Então é isso, a CRF veio para somar. Eu acho que a gente já se estendeu aqui, né? Vamos para um encerramento. Então eu fico o convite para você que está nos assistindo, ou vai nos assistir depois dessa gravação. Se você é um morador de um bairro irregular e que você gostaria de ter a regularização do seu imóvel, você sozinho não vai conseguir. Já saiba disso. Já comece a convencer os seus vizinhos, porque a REURB veio para o coletivo, não veio para um único morador, para um único lote. A lei impede de fazer a REURB de um único lote? Não.
mas o que vai acontecer no final do dia, se você contratar uma boa empresa, você vai alcançar a titulação do seu lote fazendo a REURB. É possível, não é impossível, é possível. Mas a REURB veio para resolver o coletivo. E se você é profissional e está nos assistindo e gostaria de trabalhar com regularização fundiária, nos procure. Procure nosso site minhacasalegal.com, entre em contato, lá vai ter WhatsApp, vai ter telefone e venha ser nosso parceiro. Não importa em qual país, em qual estado, né, país você está no Brasil, em qual estado do Brasil, em qual cidade você está, nós conseguimos, mesmo aqui à distância do município de Ibirama, dar a você toda a assessoria e consultoria técnica, jurídica e tecnológica para que você empreenda no seu município como um grande executor de REURB e prospere. Esse é o nosso objetivo. A gente quer que vários empreendedores de REURB prosperem executando REURB. Só para completar essa fala, é importante destacar que a REURB é um procedimento que envolve esses profissionais todos, né? Então vai envolver o trabalho. A gente entende que precisa ter um advogado, por mais que não seja obrigatório. E aí quando você para analisar a composição de um PRF, de um projeto de regularização fundiária, que está lá na 13465, lá no artigo 35, você vai ver que tem que ter estudo técnico ambiental, tem que ter estudo técnico de risco, tem que ter projeto urbanístico. E aí se você começa a listar esses estudos e o profissional que tem que fazer eles, você já vai ver que tem uma equipe multidisciplinar bem grande. E até especialistas em alguns temas. Você vai fazer um estudo técnico de risco de uma área que tem problema de inundação, você vai ter que pegar um hidrólogo para fazer esse trabalho, por exemplo. Desconformidade jurídica, né? Desconformidade jurídica fazer também. Um entendimento. Isso. Então, você vai precisar ter uma equipe multidisciplinar para trabalhar com a REURB, né? E aí que entra o Minha Casa Legal. A gente tem essa equipe multidisciplinar com experiência em REURB, com diversos casos já finalizados, diversos, e a gente está apto a atender esse pessoal que quer trabalhar com REURB, mas não tem essa equipe técnica. Então, além do suporte que a gente pode te dar na parte institucional, com toda a força que o Minha Casa Legal já carrega, com todo apoio comercial, com as metodologias que a gente já criou, com apoio em social media, com a Maria, que é especialista, a gente também tem todo esse aparato técnico que vai trazer segurança para o trabalho e andamento do trabalho, né? Então, acho que é importante, a gente nem acabou comentando sobre isso, né? Mas acho que o nosso grande diferencial é o conhecimento técnico e a capacidade de elaborar esses estudos técnicos também. Uma coisa que a gente sempre fala que é um caminho que você vai trilhar, né? São peças, são pedaços de caminho, são passos que você vai dando, né? E a gente já fez esse passo. Talvez a gente não chegou no final da corrida, mas a gente já deu muitos passos. Então, para quem está começando agora, para entender esses passos, a gente vai auxiliando, né? Então, a gente pega pela mão e vai, ó, aqui a gente faz assim, aqui a gente faz de tal forma. E até para complementar o que o Jonathan falou, né, tem todo esse conhecimento e tudo, e a gente também está evoluindo, né, o nosso modelo de parcerias. Então agora a gente já vai ter quase um modelo de franquias, porque a gente vai ter um escritório padrão, um escritório piloto, um uso de marca, a questão de marketing muito estruturada, né? A gente já tinha sempre a nossa parte de marketing sempre foi muito boa, porque precisa, né? Seja parceiro que usa a nossa logo, seja um parceiro que usa a nossa parte técnica, mas a gente sempre focou, e daí agora a gente vai dar um outro passo. Então, esse modelo de parcerias ele vai crescer, o nosso modelo de execução vai crescer, então logo o Brasil inteiro vai ter escritório Minha Casa Legal, seja parceiro, seja nós. Então, assim, a gente também está dando esses passos de melhora. Eu acho só, então, como considerações finais aqui, segunda considerações finais, depois vem a terceira, né, Marcelo? Eu tô recebendo um curso grátis de REURB hoje, eu não tenho do que reclamar. Eu acho que é isso. A gente conseguiu dizer que Minha Casa Legal, ela atende, se for o caso, diretamente à prefeitura. Ela pode nos contatar e nos contratar para que possamos dar assessoria e consultoria. Podemos participar, obviamente, como qualquer empresa, de licitações, de chamamentos públicos, de credenciamento para executar a REURB no município, a pedido, então, do poder público. Podemos também atuar, e já começamos, e o Jonathan já disse muito aqui, que até reorganizamos a estrutura interna da empresa, porque decidimos também atuar na ponta, não só mais como modelo de parcerias, que a gente gosta muito dele, vai continuar dando atenção a ele, mas decidimos também trabalhar na ponta, porque a gente percebeu que existe um time entre os nossos parceiros compreenderem, saberem executar e chegar numa alta performance. Esse tempo é um pouco, entra eu diria, num descompasso um pouco das nossas pretensões
e da nossa velocidade e ansiedade, né? E isso faz com que nós, então, tomemos essa decisão de vamos também atuar na ponta. Seja nós procurando direto os moradores e ofertando a eles os nossos serviços, e nem precisaria de nenhum repasse, de nenhuma contratação do poder público. Somos nós indo vender o nosso serviço aos moradores que, querendo nos contrato, vão nos pagar pelo nosso serviço, nós vamos protocolar na prefeitura, vamos dar andamento até chegar no título final e terminou nosso serviço, né? Ou a prefeitura nos contrata e executamos. Ou você, empreendedor, quer empreender com REURB, assina conosco um contrato de parceria e nós vamos te dar toda a assessoria e consultoria técnica, jurídica e tecnológica, obviamente cobrando um valor por lote, mas quem quiser detalhes é só nos procurar. É isso aí, perfeito. Então, resumindo um pouco, você que tem vontade de trabalhar com o REURB, quer se engajar e resolver o problema da regularização fundiária na sua cidade, entre em contato com a Minha Casa Legal. Você, prefeito, faz parte da administração pública do município, a gente dá todo o suporte para você. A gente falou pouco, num próximo podcast /videocast a gente vai falar mais, porque além de todo o suporte técnico a respeito da lei, a gente também tem um sistema de gestão que é criado pela Minha Casa Legal, que é feito para facilitar toda a gestão dos processos dentro da prefeitura, e a gente vai falar nisso também. Então você, prefeito, quer resolver o problema da regularização, entre em contato com a Minha Casa Legal. E você também, morador, que quer regularizar o seu lote, entre em contato com a Minha Casa Legal, a gente vai explicar como é que funciona o processo e a gente com certeza vai poder resolver o problema de todos vocês, certo? Muito obrigado, Geiser, Jonathan, Henrico, foi um prazer estar aqui falando com vocês, eu aprendi muito hoje também. E agora eu deixo a palavra para as considerações finais do Jonathan e do Geiser, porque o Henrico já falou. Brincadeira, não, pode falar de novo. Eu só vou mandar um beijo e abraço para a B, minha noiva que está acompanhando e dá todo o suporte que eu preciso. E aos parceiros que estão acompanhando também, aos demais colegas da CRF. E é um prazer receber o Henrico aqui em Ibirama. Espero que ele volte várias vezes para comemorar e planejar com a gente. Vai se mudar para cá. Achar uma casa aí para... olha, sinceramente, eu caminhando aqui no município, foi muito gostoso, me trouxe uma boa lembrança, uma memória afetiva, né? Eu cresci, mandar um abraço aqui para os meus pais, eu vi que meu pai aqui estava assistindo, dando uma dica, falando, avisa o Henrico que o microfone tá tapando o rosto dele, tem aquela outra coisa. Obrigado, viu, pai? Eu percebi aqui, tô tentando me posicionar aqui, mandar também um beijo para os meus filhos que devem estar me assistindo, e ficaram lá em São Paulo, a Lívia e o Gabriel. Então os 3 que estão assistindo são eles, né? Eu sou os 3, audiência de 3. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, liga aí também, né? 4, pelo menos. E um beijão pra minha esposa, né, a Juliana, que veio comigo de moto, sempre aventureira. Já viajamos aí pra Bahia, a segunda vez aqui pro Sul, e estamos aí nos preparando para uma viagem de 9.000 quilômetros pro Chile em outubro de moto. Vai ser muito bacana. Geiser, suas considerações. Deixa eu mandar um abraço também pra Kate, meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, minhas irmãs. Um abraço pra todo mundo. Kate, um beijo. E obrigado por todo mundo que acompanhou a gente e que vai acompanhar ainda, né? Tem, como que é? Spotify, YouTube. É isso. Várias outras plataformas. A gente são milhares de plataformas, eu não saberia dizer todas nesse momento. TikTok que também? estamos ao vivo, né? TikTok vai ter também? TikTok também, não vai ter dancinha, inclusive com a dancinha pelo Henrico, o Henrico vai fazer a dancinha da Minha Casa Legal. A gente tem a dancinha já, tem até coreografia. Mas vai estar disponível no Spotify e no YouTube. Beleza? Perfeito. Eu só não posso deixar de mandar um beijo pra Paloma também, porque senão eu vou ficar por baixo. Tá certo? Vai dormir com o Johnny. Eu vou dormir com o Johnny. Fechou. Então é isso.